Boa noite, família. Quem está alegre com Jesus aí? Que bom, graças a Deus. Mesmo à distância, vira para essa pessoa se você tem condições de direcionar uma pergunta para ela. Na verdade, uma pergunta não, uma fala, né? Se você tem como falar, você diga assim para a pessoa que você conseguir visualizar que está aí ao seu redor, seja na direita ou na esquerda. Diga para ela assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma breve reflexão. Eu queria dizer para você que não me conhece que o meu nome é Rubem. Alguns me conhecem, outros não me conhecem. Já tem aqui a minha família, minha esposa, minha filha, Daiane Radassa. E estamos felizes porque Deus tem feito milagres, Deus tem feito maravilhas. E independente das circunstâncias contrárias, Deus está sempre ao nosso lado. E eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia. Se você está com smartphone, iPhone, iPad, seu tablet, você que está em casa nos assistindo, Mateus capítulo 5, estamos falando nos encontros da noite sobre o sermão das bem-aventuranças. E a gente tem uma palavra, algo a dizer muito prático, muito simples, muito objetivo, porque não é pelo muito falar, mas aquilo que eu queria que você entendesse, que à medida que você abre o teu coração, a semente que é lançada, ela vai germinar, ela vai dar frutos. E aqui assim como os outros que me antecederam, nós só estamos aqui executando o papel de facilitadores. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar no teu coração, ele vai continuar falando contigo em todo o tempo. Mateus capítulo 5, falaremos hoje a respeito do versículo 8. Leiamos todos. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. De repente, se você tiver com uma outra versão, você vai ver, ao invés de puros, você vai ver limpos, ou alguma palavra semelhante. A gente vai falar um pouco sobre a origem dessa palavra, o que significa essa palavra, e em que momentos da Bíblia essa palavra se repete, melhor dizendo, para exemplificar o contexto de limpeza. E a gente, diante desse texto, lógico que estamos no versículo 8, mas a gente não consegue desmembrar por completo ele, porque esse capítulo é um capítulo muito rico, é um capítulo tem muitas ferramentas que a gente pode, muitos leques, melhor dizendo, que se abrem aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? E quando Jesus, você vai ver a narrativa de Jesus diante do povo, diante de pessoas ali simples, diante de camponeses, diante de pessoas que eram atraídos pelo falar de Jesus, porque Jesus, aquilo que ele falava atraía as pessoas, porque as pessoas não estavam habituadas a ouvir aquilo que Jesus falava. E no seu dialeto, no seu modo de falar, Jesus, ele sempre adequava a sua linguagem para que todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, que tinham alcance de ouvir a sua voz, pudessem entender, ninguém ficasse de fora. Então você vai ver Jesus, nesse capítulo, falando sobre candeia, sobre alqueire, falando sobre palavras que, poxa, candeia, ali tinham camponeses e melhor dizendo, o alqueire, ali tinham camponeses, ali tinham pessoas que estavam habituadas com o tipo de trabalho manual, trabalho da agricultura, e o alqueire é uma espécie de cesto. E Jesus diz, olha, nos versículos além do 8, no decorrer do capítulo, ele vai dizer, olha só, você não pode pegar um alqueire e colocar sobre uma candeia. Você não pode pegar uma cidade iluminada que está no alto do monte e escondê-la. Jesus estava querendo dizer que a luz de Deus,
quando brilhem dentro de nós, não tem como ninguém que está ao lado deixar de perceber, não tem como não ser percebido. E Jesus, ele sempre procurava adequar a sua linguagem. Lembra que a gente sempre fala aqui que, na verdade, somos nós que complicamos. Na verdade, Jesus simplifica. Fala para essa pessoa se você consegue. Jesus simplifica, meu irmão. Jesus não complica. Quem complica somos nós. Jesus sempre simplifica. Repare que Jesus, certa feita, no Evangelho de João, ele fala assim, olha só, os vossos pais comeram o pão que caía do céu. E essas pessoas, quando estavam ali no deserto, elas perguntaram uma para as outras, o que é isso que cai do céu? O que é isso? E isso era o maná. A palavra maná significa o que é isso. E aí Jesus vem dizer, olha só, fica tranquilo, galera, se liga na ideia. Olha só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais no deserto comeram o maná. Mas profeticamente estava apontando para mim, porque eu vos digo que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sempre se preocupa em entregar a mensagem de uma maneira que nós possamos recebê-la, captá-la. E a gente olha e percebe que, dando ainda sequência, você vê que a palavra de Deus, a palavra coração, né? Falando um pouco do coração, depois eu vou falar um pouco de pureza, e depois a gente caminha para sintetizar tudo isso. A palavra coração, ela possui a sua origem do latim cordis. O coração, ele tem no seu histórico de vida, no seu início de vida, ele começa a bater pela primeira vez aos 16 dias. Logicamente que não é possível ouvir, mas os estudiosos, os cientistas, eles conseguiram chegar através de resultados de estudos científicos, conseguiram definir e determinar que o coração, ele começa a bater aos 16 dias de vida. Então, o feto, no seu processo gestacional, ao 16º dia, ele começa a bater, o coração começa a bater. Logicamente, a partir da 5ª ou a 6ª semana do processo gestacional, é possível ouvir por ultrassom, por outras maneiras, né, de outros exames mais específicos. E eu queria dizer para você que o homem natural, em sua origem adâmica, ele já possui tudo aquilo para não dar certo por si só. Diga assim comigo, o homem sozinho não dá certo. Ele precisa de Jesus. E quando falamos homem, é homem e mulher, né? Falamos homem no sentido do ser humano, no modo genérico de dizer, no modo genérico de falar. Mas o homem sem Jesus, queridos, lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, Jesus vai dizer, olha só, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aí aquela pessoa que por algum motivo, ou porque ainda não recebeu a Jesus, não se decidiu por Jesus, ela vai dizer assim, olha só, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso professar a minha fé em Jesus, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não roubo, nunca roubei a ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado. Mas eu quero dizer para você que está aqui, para você que nos ouve, que todos nós precisamos de Jesus. Independente de arestas independente dos hábitos, né? Porque o conjunto de hábitos forma o caráter de uma pessoa, mas todos nós precisamos de Jesus. E o homem natural, estamos falando aqui pela manhã, se você ainda não assistiu, se você ainda não ouviu, você não sabe o que está perdendo. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, de ouvir, acesse o canal da igreja,
nas redes sociais que você vai estar acompanhando. Porque a gente está falando de homem natural aqui, mas no culto matutino está sendo explorado melhor sobre o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal. E você vai ver que, como eu disse para você, o homem por si só, sozinho, ele não se justifica, ele não consegue fazer tudo certo. Ele precisa de Jesus. Quem já tem Jesus aqui na sua vida? Então ele já está trabalhando no meu e no teu coração. E como eu disse para você, em Mateus capítulo 15, versículo 19, essas são as características do coração daquele que tem a sua origem adâmica, independente de ser cristão ou não. Mas a gente entende, olhando e debruçando sobre esse texto, que a pureza de coração só é alcançada, só se pode alcançar através de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre a pureza, porque você vai ver, lemos aqui o versículo 8, bem-aventurados os puros de coração. Eu queria chamar a atenção para essa palavra puro. Em algumas versões transliteradas você vai ver limpos de coração. Essa palavra no texto original, ela é cásaros. Cásaros é uma palavra utilizada para dar a interpretação de uma roupa suja que foi lavada, uma veste que estava suja e que passou por um processo de limpeza e que ela era suja e que agora não é mais. Isso é cásaros, isso é pureza, isso é ser limpo. E Jesus está falando de corações puros, de corações limpos. E também essa palavra ela é utilizada para fazer menção do ouro sem escória. Quando se quer fazer menção em textos bíblicos, né? Quando se faz a menção em textos bíblicos de ouro sem escória, usa-se essa palavra. E Jesus, aí falando um pouco da realidade da nova criatura, Jesus nos faz puros através do Espírito recriado. É uma ação, é uma consequência positiva, por sinal. Agora, cabe a nós a manutenção da pureza, porque uma vez tendo sido puros, e uma vez tendo o Espírito recriado, e a Bíblia quando fala o homem interior, ela se refere ao, porque somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a Bíblia quando fala do homem interior, ela está falando do espírito do homem, o seu espírito com E minúsculo. É quem é você, quem somos nós de fato. Através do Espírito recriado e através da manutenção de uma caminhada com Cristo, através da obediência à palavra, seguindo o direcionamento dado por Deus, nós nos mantemos puros. Porque uma vez puros, podemos deixar de ser puros de coração. Quando a gente abre espaço para outras coisas. Quando damos lugar para as outras coisas, quando damos mais importância para alguma coisa ou para outra, e não para Deus, como devido. E Jesus, ele tem parte com aqueles que não se intitulam por perfeitos. Jesus tem parte com corações ensináveis. Lembra de Davi? Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Repare as atitudes de Davi. Grande parte do livro de Salmos ali é Davi olhando para o seu coração e sendo revelado através do Espírito Santo. E ele dá vários sinais, várias características de um coração puro. E ele diz: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, porque tu me conheces e sabe, tu sabe o meu deitar, o meu levantar. E muitas das vezes a gente acha, porventura, que engana Deus. Mas ninguém consegue enganar Deus, ninguém consegue escapar dos olhos de Deus, porque Deus, Ele olha para o nosso coração, e Ele nos conhece de dentro para fora. O que muitas das vezes nós temos uma imagem ali estereotipada, uma imagem externa, muitas das vezes ali dentro daquele coração, esconde-se muita coisa. Esconde-se muita coisa, mas Deus, Ele entra no meu e no teu coração.
e Ele faz coisas novas. Jesus entra no meu e no teu coração, a luz de Deus, ela abre, à medida que você abre o coração, a luz de Deus ela vai iluminar aqueles cômodos escuros, aqueles cômodos que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém viu, que ninguém imagina, que você não conta para ninguém, mas Deus sabe. À medida em que tu abre o teu coração, à medida que nós abrimos o nosso coração, Jesus entra com a sua luz e faz milagres e maravilhas. Jesus não procura perfeitos, Jesus procura corações ensináveis. E olhando para Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, veremos o apóstolo Paulo dizer à igreja de Roma, olha só, com a boca se confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê para a justiça. A boca fala do que o coração está cheio, mas o coração se enche, meu querido, daquilo que a boca também fala. Isso é um ponto de atenção, é Deus dizendo para a gente, olha, tenha atenção com aquilo que se fala, tenha atenção com aquilo que a gente não deveria falar e está falando, porque daquilo ali o nosso coração se enche. Como disse, somente em Jesus é alcançada a pureza de coração. E Jesus se coloca sempre como um exemplo a ser seguido. Veja o que ele diz em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, essa sobrecarga também no sentido espiritual, não só no sentido... Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, preste atenção, só se é puro e limpo de coração aquele que é manso e humilde. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com pessoas que têm um coração altivo, são jactantes, se colocam acima dos outros. Ei, esse coração precisa receber Jesus. E se porventura ainda Jesus não entrou e aí não habita nesse coração, eu te convido a abrir a porta para Jesus entrar. Porque as pessoas acham que ser simples é andar apenas de calça jeans, de um chinelo, seja ele qual for, não andar com roupas de marca, não andar com aquela pompa. Muita gente, não, poxa, aquele ali é simples, aquele ali é humilde. Mas a humildade, ela não é expressada com roupas, como a gente se veste somente. Isso é um sinal, mas muitas pessoas podem ser altivas, podem achar que são prepotentes demais, mas não são humildes de coração. E a humildade verdadeira, a humildade real, a humildade pura, ela vem do coração. E a humildade, a gente entende que ela é um conjunto de atitudes. Porque eu posso dizer que sou simples e humilde, mas as minhas atitudes não condizem com isso. Caminhando para o término, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. O proverbista ensina isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a gente entende que o coração puro, ele não dispõe de reservas para liberar perdão. Não vamos falar de perdão aqui, porque daria uma outra mensagem de mais umas 2h30. E a gente tem uma obediência com o horário. Mas um coração puro, ele não tem reservas para liberar perdão. Um coração puro, ele vivencia novidades. Ele não se prende a coisas que se passaram, porque tudo se fez novo.
E Jesus nos deu um coração novo. Tem até um cântico que eu gosto muito. Sol, dá um sol aí. Deus me deu um sentimento novo. Deus me deu, quem sabe? Me fez nascer de novo. Colocou um novo coração. Que sentimento novo. Esse sentimento novo é só Jesus quem pode. As salas, melhor dizendo, os consultórios de psiquiatria, os psicólogos estão cheios de pessoas querendo resolver os seus conflitos, querendo Deus, mas elas ainda não entenderam que o vazio no peito é do tamanho de Deus. E você que já recebeu Jesus, você que já tem Jesus dentro de você, habitando no teu coração, seja uma referência para aquelas pessoas que ainda não têm. Você sabe por quê? Porque à medida em que você vivencia Jesus, as características de Jesus vão estar presentes em você. E as pessoas que te observam vão dizer assim: caramba, ele foi ofendido e não retrucou. Caramba, olha o que aconteceu com ele. Ele perdoou, ele não levou para o sentimento, ele não guardou aquilo, ele liberou. E a gente entende que Jesus nos ensina a cada dia, através de um coração puro, através de um coração humilde, através de um coração voltado para Deus. O coração puro é um coração obediente. Coração puro, ele não tem reservas para liberar perdão, para ajudar, para ser generoso, para estender a mão para aquele que precisa. Vivemos em dias, pessoal, que as pessoas se preocupam primeiro com eu, segundo com eu, terceiro com eu, quarto com eu, e se no quinto lugar, talvez, se não for me promover, se não for me prejudicar, talvez eu ajude e me importe com o meu próximo. Mas Jesus te deu e me deu um coração novo, um coração puro, um coração que ao ser reprimido, que quando faz alguma coisa errada, ele não é reativo, ele não, peraí, realmente eu errei, realmente eu fiz algo que não devia, eu precisava ouvir isso. Através de um encontro com Cristo, ao crer em Jesus, se obtém um coração puro através de um novo nascimento. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, Jesus diz assim: olha só, aonde está o teu aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quando não priorizamos a obediência à palavra, quando não priorizamos Deus e as coisas de Deus, o nosso coração se volta para aquilo. Lembra, eu falei de Davi aqui? Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que se alegrou? Foi o coração. Quando a gente fica triste, é o nosso coração que se entristece. Quando a gente fica alegre, é o nosso coração que fica alegre. Quando estamos celebrando a Deus, o nosso coração também se alegra. Só se dá importância a Jesus Cristo quando entendemos o tamanho do seu poder. Quando entendemos que tudo que temos foi dado por Ele, até o que não temos ou aquilo que não possuímos. Pessoas que muitas das vezes tinham porque eu tinha, porque eu possuía, e agora eu não possuo mais. Então eu vou me revoltar com Deus, eu vou me fechar, vou fechar o meu coração. Mas na verdade, se você tinha e não tem mais, é porque Deus quer te falar alguma coisa que você deixou para trás, alguma coisa, algum valor que foi perdido. E hoje nós temos, não hoje, né? Desde muito tempo, o ter, eu tenho, é meu. Não, nós não temos nada. Deus é que tem tudo. E Ele nos empresta. Nós somos mordomos.
para que nós administremos aquilo que Ele nos deu. E às vezes as pessoas se colocam, né, o coração que não tem Jesus e que não é puro, ele usa daquilo que ele tem para se colocar num posicionamento superior àquele que não tem. Bem-aventurados os cázaros, os puros de coração, porque estes verão a Deus. Repare nesse capítulo que Jesus, em sua narrativa, ele dá características daqueles que são bem-aventurados e ele faz afirmativas em todo o final do versículo. Ele vai dizer que verão a Deus. Repare no versículo 3, para fechar isso aqui. Queria fechar falando isso. No versículo 3 do capítulo 5, ele está dizendo assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? O que Jesus está querendo dizer para a gente aqui? O que ele quis dizer para aquela multidão que o assistia, que o ouvia? Pobre de espírito é aquele que está pronto a receber algo novo. Ele não está cheio de si. Porque quando se aproxima de Jesus, não tem maior, não tem grande, não tem nível social, nível estudantil elevado. Jesus coloca todo mundo no mesmo nível. No mesmo nível. E às vezes, a pessoa muitas das vezes, porque sabe muito, porque tem muito conhecimento em uma determinada área, ela não está preparada, livre, para receber algo de novo. E Jesus começa falando nesse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o pobre de espírito, ele para ouvir. O pobre de espírito pega o chapéu de discípulo, senta e ouve o mestre falar, porque ele é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor dos senhores. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Bem-aventurados aqueles que são, bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurado você que tem Jesus e que não fica com Ele guardado dentro de você, mas deixa a luz brilhar. Não deixa a luz se apagar. Seja a luz aonde tu estás, lá na tua faculdade, lá no seu trabalho, na sua família. Deixa a luz de Deus brilhar de dentro de você, porque a luz de Deus, quando brilha, aquelas pessoas que estão ao nosso redor percebem que há algo de diferente, há uma alegria. E pessoal, só se tem alegria genuína com Jesus. A viagem que a gente faz é muito legal, ter dinheiro para suprir as necessidades é muito legal, ter uma boa colocação na nossa empresa é muito legal também, isso tudo faz parte, nada contra isso, mas só Jesus traz a alegria genuína. Só Jesus preenche o vazio no peito. Só Jesus pode suprir as carências emocionais, as situações mal resolvidas da nossa vida. Quando temos Jesus, Ele preenche, Ele nos ajuda, Ele nos cura, Ele fala o que precisamos ouvir. E só aquele que tem um coração puro ouve o que o seu mestre fala. E que você saia para mais essa semana com essa breve palavra, com essa breve reflexão, porque Jesus é muito simples. Jesus não complica. Quem complica somos nós. E que você guarde essa palavra no teu coração. Que você tenha Jesus de maneira abundante. Deixa Jesus ser abundante na tua vida. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. À medida que nós nos fechamos, Deus não vai arrombar a porta. Jesus não arromba a porta. Ele só entra quando nós abrimos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração, porque nós estamos falando de coração, e falar de coração é muito complexo.
Eu estou aqui apenas resumindo, poderíamos falar muito e muito e muito mais. Deus e Pai, estamos na Tua presença, porque dela não saímos. Na Tua presença, Senhor, nós assim Te louvamos, Pai. Deus amado, todos esses que nos assistem, todos esses que estão aqui, Pai, precisam de Ti. Se porventura algum coração não é puro, que o Senhor purifica, Pai. Que o Senhor faça-se presente nesse coração, à medida em que essa pessoa ir abrindo as portas, à medida que essa pessoa entender e reconhecer o senhorio de Cristo, essa pessoa vai entender que a vida dela vai mudar. Essa pessoa vai encontrar respostas, soluções para conflitos, vai encontrar abrigo seguro em Jesus, vai encontrar aquilo que o dinheiro não pode dar, o que o nível social muito elevado não vai dar, vai suprir o que os bens materiais não podem suprir. Mas Deus, que o Senhor venha habitar em cada coração, em cada um desses que aqui Te clamam, cada um de nós que a Ti clamamos, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai amado, acender a luz, venha colocar uma fagulha nesse coração que porventura está adormecido para Ti, para Tuas coisas. Venha acender uma fagulha no coração daqueles que Te pedem nessa noite, nesse instante, aonde está sendo alcançada a nossa voz, e tem um coração contrito, Pai, que Tu visita esse coração, que Tu fale a esse coração, que o Senhor venha revelar a Tua glória a este coração, porque, Pai, nós não possuímos nenhum outro bem, senão o Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que sustenta o nosso coração, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é aquilo que precisamos que o Senhor seja. Se Jeová Jireh, o Deus da provisão, se Jeová Nissi, Jeová a nossa bandeira, se Jeová chamar, aquilo que nós precisamos, Deus é e revela sua glória através de Jesus. Deus e Pai, que o Senhor ministre a cada coração e que esta semente desta palavra breve e objetiva venha germinar e gerar frutos. É o que Te pedimos, Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Ele renova o teu coração, Ele renova a tua vida, Ele renova as tuas forças. Louvado seja Deus. Amém, queridos.